Esta coleta de dados, como é que a CESAL vem gerenciando esses números? Eu converso agora com o Kerry Alisson, que é coordenador estadual do CIEVS, da AGEVISA, que é o setor responsável por esses números, pela coleta, para a gente entender como funciona, então, a apuração e o acompanhamento do Estado relacionados ao número de casos. Bom dia, seja bem-vindo aqui conosco. Bom dia, obrigado pelo espaço que vocês concederam para a gente e para a gente responder esses questionamentos que são tão pertinentes e que muitas das vezes apresentam disparidades na nossa população, né, entendimentos equivocados, e a gente está aqui para esclarecer sobre essas dúvidas quanto aos dados. E para a gente começar entendendo com que frequência são atualizados os números. Todos os dias nós temos uma equipe, né, a equipe do CIEVS, principalmente, todos os dias fazem essas análises do banco de dados e fazem a publicação desses dados para os boletins diários do nosso estado. Então, mas essa atividade não é realizada só pelo CIEVS, pelo contrário. Nós dependemos de uma rede de assistência, principalmente a rede epidemiológica de todo o estado. Todos os municípios têm uma vigilância epidemiológica. A exceção, nós temos em Porto Velho, que além da vigilância epidemiológica, eles também têm o CIEVS, que é o CIEVS de Porto Velho, que também faz esse monitoramento dos casos, fazem as notificações do sistema. As notificações podem ser realizadas tanto pelas vigilâncias epidemiológicas, como por qualquer cidadão ou profissional de saúde que faça um cadastro no sistema, o sistema chama SUS, e lancem os dados do indivíduo que está confirmado ou com suspeita de Covid. E esse dado tem que ser lançado dentro do período de 24 horas no sistema. O sistema ele é interligado entre as unidades, já que a gente tem diferentes unidades recebendo esse tipo de atendimento para o Covid. Ele é um sistema online, ele é um sistema que ele está disponível para todas as pessoas que têm acesso à internet, preencher os dados, fazerem um cadastro, preencher os dados, e esses dados, então, são analisados. E nós verificamos se há inconsistência, por isso que às vezes apresenta alguma nota de algum determinado município em que foi diagnosticada uma notificação duplicada ou que havia uma inconformidade na notificação, porque nós analisamos esses bancos de dados em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas e, consequente a isso, são feitas correções que são necessárias para cada notificação que foi feita, né? Na verdade, além da notificação que é feita, o indivíduo, ele também tem que ser monitorado pela vigilância epidemiológica ou atenção primária à saúde, durante um período de pelo menos 14 dias, para verificar se ele evolui dos sintomas ou se ele regrediu dos sintomas, certo? A rede privada de laboratórios, ela entra nesses dados oficialmente, aquelas pessoas que fazem o exame na rede privada, esses números são contabilizados pela CESAL? Sim. É obrigatório toda unidade de saúde, laboratório privado, clínica privada, hospital privado e as unidades públicas, todos têm que utilizar esse sistema. E a notificação ela tem que ocorrer dentro do período de 24 horas. Quando é constatado que alguma unidade privada não esteja fazendo esse tipo de notificação, não esteja informando sobre um caso confirmado de Covid, dentro do período de 24 horas, as vigilâncias municipais têm atuado frente aos estabelecimentos privados, porque é obrigatório que todo o território brasileiro faça a notificação. Vocês não têm certa dificuldade em compilar esses números para casos de pessoas, por exemplo, que fizeram um determinado tipo de exame, nesse exame deu negativo, fez uma troca de método e aí no outro exame deu positivo? Isso não acaba bagunçando um pouquinho para vocês trabalharem com as estatísticas? Então, tem uma dinâmica muito grande com relação a essas notificações, né? Existem pessoas que a princípio são notificadas e que na verdade são constatadas como sendo negativo e posteriormente eles entram no banco novamente e são constatados como sendo positivos, porque o sintoma gripal é um sintoma um pouco tanto quanto genérico. Então as pessoas podem ser notificadas e forem acometidos por infecções por outro tipo de vírus, porque existem outros vírus que podem causar infecções nesse momento que nós estamos passando da pandemia. Mas
essas situações que são observadas de duplicidade ou até de inconsistências, elas são verificadas e as vigilâncias epidemiológicas que fazem a investigação de cada caso que faz o fechamento da notificação, dizendo se ele é confirmado, se ele é negativado. Então, esse trabalho nós fazemos todos os dias com as vigilâncias epidemiológicas do estado, de cada município, né, para não haver incompatibilidades ou informações que sejam desencontradas. Mas essa atividade é feita diariamente, em conjunto. O CIEVES, em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas. E esses dados são os dados que a gente confere diariamente, então, no painel Covid-19. Justamente. Inclusive, existem estados em que eles publicam os dados por um determinado período de tempo. Nós adotamos como nosso estado fazer essa publicação dos dados diário. E havendo necessidade de serem reclassificados ou feito qualquer tipo de verificação do banco de dados, essa verificação do banco de dados também é realizada e nós apresentamos a nota explicativa por que foi retirado, por que teve alguma inconformidade. Nós apresentamos essa informação para todos os cidadãos do estado. Kerry, só para a gente finalizar, já que você é o cara que entende dos números aí na AGEVIS, que tem acompanhado tudo, houve uma queda, a gente vem sentindo uma queda no número de casos? Na verdade, eu agradeço o espaço e nós temos uma boa e uma má notícia para dar. A boa notícia é que nós passamos por um determinado momento em que houve uma redução da quantidade de casos. Foi quando Porto Velho, o estado está sendo dividido em duas grandes regiões, é chamado Macro 1 e Macro 2. Quando nós observamos, nós fazemos uma identificação por essas macros regiões e nós chamamos de casos ativos. Esses casos ativos, eles são selecionados com aqueles casos que foram notificados, tirando algumas outras análises. Então, dentro desses casos ativos que nós analisamos, nós verificamos que a região macro 1, onde está inserida Porto Velho e Ariquemes, estava havendo um decréscimo, ou seja, uma diminuição na quantidade de casos. Além da diminuição na quantidade de casos, também estava havendo uma menor utilização dos leitos de UTIs. Contudo, depois que nós fomos para uma fase menos restritiva, classificando essa região como sendo uma região que pudesse abrir mais estabelecimentos ou apresentar atividades que fossem antes que não poderiam, comerciais que antes não poderia, ocorreu um aumento da quantidade de casos. E, consequente a isso também, muitos cidadãos não se preocuparam mais com o distanciamento social e com o uso de máscara, e estão realizando as atividades que nesse momento não seriam pertinentes realizarem. E, consequente a isso, nós tivemos um aumento na quantidade de casos, um aumento na quantidade de internações também. Ou seja, o Estado, dentro da estratégia que o Estado adotou para trabalhar nesse momento de Covid, a estratégia está adequada e funcionando da maneira como nós, bem assim, o observamos. Mas nós temos observado que nós só vamos conseguir ter um bom resultado se a população, de uma maneira geral, adotar os critérios de distanciamento social, utilização de máscara. A máscara é um método de barreira. Ninguém sabe quem é que está com vírus ou quem não está com vírus. Então, nesse momento, a máscara ela é fundamental para evitar a disseminação do vírus de maneira muito rápida. E essa disseminação do vírus de maneira muito rápida, a consequência disso será o uso de leitos de hospitais, e esses leitos, consequentemente, são para atender a população e levar a quantidade de cura, mas haverá alguns possíveis óbitos. Algumas das vezes acontece algum tipo de choque com a intenção de achar que o Estado não está preocupado com a atividade econômica, muito pelo contrário. Nós sabemos que a atividade econômica do Estado ela também é importante para o subsídio e para a vida das pessoas. Mas nós precisamos entender que essas atividades econômicas podem desenvolver as suas atividades dentro de um padrão mínimo sequer. Um padrão mínimo que garanta a subsistência das pessoas no perfil econômico e também que garanta a subsistência das pessoas no perfil de assistência à saúde. Se mantermos os critérios de distanciamento, e uso de máscara,
bem como as outras movimentos de barreira, higiene das mãos, a gente diminui a propagação do vírus e, consequente a isso, a gente vai poder prestar uma melhor assistência à saúde de todos os cidadãos do estado. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado. Um abraço para todos vocês. Agora a gente se despede